As portas sempre estarão abertas, porque aqui nós somos uma igreja interdenominacional, que estamos juntos para compartilharmos o amor de Cristo e louvarmos e sentirmos essa alegria no Senhor. Evangelho de João, capítulo 6, versículos 24 até o 29. A obra de Deus é esta, 2 pontos. Que creiais naquele que Ele enviou. Amém. Podem sentar, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só, igreja. Eu meditando na palavra do Senhor, viu? Tem muitas e muitas e muitas, né, pastor Vicente? O pastor Vicente está nessa caminhada aí, né? É mais de 20 anos, pastor? Mais de 20 anos? Vixe, tu passei longe, hein? 35 anos. 35 anos. Mas pastoreando, 8. Então, 8 anos não é pouco, né? Até 5 anos ainda é muito. Então, o pastor vai se identificar em muitas coisas. Mas o pastor vai concordar comigo. As palavras do Senhor, só aqui, ó, nesses 5 versículos, existem muitos ensinamentos para serem extraídos. Por exemplo, o povo que vai buscar Jesus não pelos sinais, mas porque Jesus multiplicou o pão e matou a fome do povo. Aí o povo estava indo atrás de Jesus, não era pelos milagres, ela era pela comida. Deus, aleluia. Era pela comida, pelo pão, porque ele saciou a fome de mais de 5.000 pessoas. Porque 5.000 pessoas, segundo a Bíblia, eram só homens, contado homens do sexo masculino, fora as crianças e as mulheres. Não é mesmo, pastor? Então, Jesus saciou a fome de mais de 5.000 almas, 5.000 homens, e ainda sobrou. Segundo o texto bíblico fala, 12 cestos cheios daqueles pães. E os irmãos sabem, porque a gente fala, aleluia, Jesus. A gente fala que Jesus partiu os pães e deu, né? Aí a gente, como brasileiro, a gente pensa logo em que? Osneia, Franciele. A gente imagina logo o pão que a gente compra na padaria, nosso pãozinho francês, né, pastor? Não é isso? Isso. Só que você sabia que o pão lá é diferente do pão daqui? Sabia disso, Franciele? Sabia disso, Jorge? Sabia disso? Como que é o pão lá? Redondo, né? Redondo e grande. Parece uma pizza fina, né? Então era esse tipo de pão, mas é sério. Aquele pãozinho ali, eu acho que eu tenho que comer uns 10 daquele. Porque ele é grande, mas é finíssimo. E foi aquele tipo de pão. Mas a maioria de nós crentes achamos que o pão que Jesus repartiu com mais de 5.000 almas, acha que é aquele pão, sabe, né, quando a gente vai para festinha e dá pão com salsicha? Né? Ou pão com, como é, Lúcia? Patê de presunto, né? Não, de atum, né? Que é gostoso, hein? É ou não é? Não é verdade? Aí a gente pensa já que é aquele tipo de pão que Jesus partiu, o pão que a gente compra na nossa padaria aqui no Brasil. Não, é diferente. Então, possivelmente, o que a Bíblia diz? Que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Então você imagina, 5 pães redondos, finos, e 2 peixinhos. Que tamanho que era esse peixe? Não sei se era desse tamanho, maior, não sei, a Bíblia não fala. Mas diz que Jesus partiu os pães, então possivelmente, se havia 5 pães, ele partiu na metade, aqueles pães finos, pegou o peixinho, repartiu no meio, enrolou e saiu dando para a multidão. E aí ele ia partindo o peixinho que dava para os apóstolos davam para a multidão, e não se acabava, ao ponto de sobrar 12 cestos cheios. Aleluia. Agora veja só, irmão. Vem, Jorge, vê a maravilha, Jorge. Os irmãos que pregam com todo respeito aos nossos irmãos. 12 cestos cheios para 12 meses. Ah, tá. Tem gente que vai para um culto de campanha desse e não tem nem o que comer em casa. Aí termina a campanha e continua sem ter comida em casa. E os irmãos que fazem campanha não se importam com os irmãos que estão indo na campanha deles. Não se importa.
e não prega a palavra do jeito que ela é. Agora vê a maravilha, sabe, Jorge, pastor, irmãos? Se a Bíblia e o Espírito Santo não relata o detalhe dos cestos cheios que sobejaram, mas eu, Genival, aos meus olhos da fé, se Jesus partiu 5 pães e 2 peixinhos, e como eu falei para os irmãos, possivelmente enrolado, ele partiu os pães, partiu o peixinho, enrolava um pedacinho do peixinho no pão, então os 12 cestos estavam com pães e peixe. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E a maioria que prega fala aí, fala que estava com somente pão. Mas não era pão, era pão e peixe. Aleluia. Glória a Deus. Era pão e peixe. E aqui, Jesus falando, eu quero destacar esse versículo aqui, irmão, que Jesus falou. Jesus respondeu e disse à multidão, que estava preocupada, perguntando para ele, que faremos para executar as obras de Deus? O que eu farei, Franciele? O que eu farei, Jorge? O que eu farei, Rosineia? O que eu farei, Roseli? Não vou perguntar ao pastor e a missionária não, né? Porque senão eles vão responder, né? Mas o que? Eu estou brincando, viu, irmãos? Os irmãos sabem que eu vou para descontrair, né? A Lúcia vai comprar a cara de brava. Chegar em casa a gente vai conversar, né, Lúcia? Mas louvado seja... Mas olha só, irmão. O que eu farei? A multidão está perguntando aqui. Aqui está no plural, na terceira pessoa do plural. Nós. Que faremos para executarmos as obras de Deus? A multidão perguntou para Jesus. O que faremos para fazer a obra de Deus, Jesus? O que eu preciso fazer, Jesus, para executar a obra de Deus, Jesus? Aí Jesus respondeu para o Genival. Genival, vai para o monte. Vai lá que você executa a obra de Deus. Não, Genival, fala o seguinte. Vai para a escola dominical, que lá você vai executar a obra de Deus. Não, vai para a tarde da bênção, que lá você vai executar a obra de Deus. Não, Genival. Vai evangelizar. Vai evangelizar que você vai executar a obra de Deus. É essa a resposta que Jesus está dizendo? A resposta de Jesus foi: a obra de Deus é esta. 2 pontos. Que creiais naquele que ele enviou. Então, só basta, viu, Roseli? Essa obra. Você crê que Jesus Cristo é o Salvador da sua alma. Glória a Deus. Você crendo nisso, acreditando nisso, confiando nisso, colocando a sua vida, alma e fé nisso, você estará executando a obra de Deus. Não eu que estou falando. Foi Jesus quem falou. Se alguém tem que reclamar alguma coisa, vai reclamar com o Espírito Santo. Irmão Genival, mas Tiago diz que a fé sem obra é morta. E ao mesmo tempo Paulo fala que nós somos salvos não pelas obras, mas pela fé. E aí, é preciso fazer alguma obra para alcançar ou ser salvo? Irmãos? Não. Jesus falou que a obra de Deus é esta: que creiais naquele que ele enviou. Aleluia. Você lembra o que Paulo diz em Romanos, irmão? Que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aí a gente faz uma conexão, que ouvir a palavra de Deus é somente isso aqui, ó. Você ouvir o que está sendo pregado. Não! É uma consequência também. Mas o ouvir, a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. E lá em Apocalipse, João viu Jesus, se eu não me engano, diz que lá ele é a palavra de Deus. E a Bíblia diz aqui no Evangelho de João no começo, que no princípio era a palavra. E a palavra era o próprio Deus. Então a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra, e quem é a palavra? É Jesus, em quem você tem que crer para ser salvo. Aleluia. E aí quando você
crê em Jesus Cristo. Lembra o que Paulo falou ao carcereiro, irmão? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então, o primeiro passo é crer que Jesus é o Salvador do mundo. E aí, daí para frente, irmão, são consequências. São consequências ou pontos que você vai atentar para o que Jesus vai falar para você. A partir do momento que você crê nele e fala, Jesus, porque lembra, algumas semanas atrás, como é que ele está? Ele está agora no mundo aí, ó. Ele está no mundo agora paradão aí, irmão. E ele está assim, ó. Aquele que abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. Glória a Deus. E aí, quando você abre o coração para Jesus, você creu nele, abriu o coração para ele, puxou a cadeirinha para ele sentar e você está ceando com ele, enquanto você está ceando com Jesus, Jesus está te dando instruções. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo, e quem não crê já está condenado. E aí você vai cumprir o ídolo de Jesus. Amai uns aos outros assim como eu vos amei. Perdoai uns aos outros assim como eu vos perdoei. Esses mandamentos são consequências, mas não são as obras de Deus. Não é a obra de Deus. A obra de Deus está taxativamente aqui escrito, ó. Jesus foi quem falou, irmãos, que creiais naquele que ele enviou. A obra de Deus é esta. A obra de Deus é esta. A obra de Deus é esta. Que creiais naquele que ele enviou. E Deus enviou quem, Jorge? Eu? Jesus Cristo, seu filho. Deus enviou o senhor, pastor? Deus enviou você, Roseli? Né? Porque os irmãos aí, a maioria de nós, crentes, a maioria de nós crentes, temos a palavra não é costume. A palavra não é costume, eu quero chamar outra palavra. Mas me fugiu, o meu vocabulário está meio, os neurônios estão se dissolvendo, aí o meu vocabulário está ficando resumido. Porque os crentes dizem assim, irmãos, nós pregamos assim. Ah, Roseli, você é uma escolhida desde o ventre da sua mãe. Ah, pastor Vicente, o senhor é um escolhido desde o ventre da sua mãe. Rosinéia, você é uma escolhida desde o ventre da sua mãe. Porque a gente pensa no que foi dito para Jeremias. Ah, Senhor, eu sou pequeno, não sei falar. Não, eu te escolhi mesmo antes de você ter nascido, Jeremias. Mas, irmãos, cada um aqui na terra, Deus tem um propósito com ele. Mas nem todos têm um chamado predeterminado na eternidade. Porque nós viemos da eternidade. Hein, pastor? Nós viemos de lá. É por isso que a gente sente falta de alguma coisa dentro de nós. Que só quem está em Jesus sabe o que é. Quem não está em Jesus, ele tenta preencher esse vazio com o que a gente sabe o que acontece no mundo. Que são com drogas, prostituições, bebedeiras, cigarros e muitas outras coisas pior. Mas quando a gente está em Jesus, a gente sente o vazio preenchido e saudade de um lugar onde a gente nunca foi. Glória a Deus. Que é aonde, pastor? É o céu. Aleluia. É o céu. É o céu. Por isso estamos aqui. Porque nós queremos voltar para lá. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Nós temos essa saudade, nós temos essa falta, nós temos esse desejo. Paulo já escreveu: eu quisera sair desse corpo e ir embora morar com o meu Senhor. Mas eu tenho muita pena
do que possa acontecer com vocês. Então eu prefiro ficar mais um pouquinho aqui para poder instruir vocês. Paulo falando em uma das suas cartas, para mim e para você. E aí, aqui o Jesus falando que a gente tem que crer, somente crer, irmão. Só crer. Somente crer. Somente crer. Sabe aquele ditado, né? Que aí eu vou usar pessoas que, vamos dizer assim, pessoas que abusam da generosidade, pastor Vicente. Sabe? Porque eu tenho uma máxima comigo, é eu, Genival, tá, irmão? Eu tenho um pensamento comigo. Eu tenho um pensamento comigo que as coisas do mundo são coisas que nossos olhos espirituais não conseguem ver. Vou dar um exemplo para os irmãos. Não é obrigado a ninguém concordar. Assaltos, ladrões, roubadores, sequestros e muitas coisas piores que bandidos fazem. Esses bandidos, não é que eu não estou dizendo, irmão, que esses bandidos são os demônios, tá? Esses bandidos não são os demônios. Mas os bandidos que a gente conhece aqui no mundo, eles são uma espécie. Não é o bandido que é, irmão. Entende o que eu estou querendo dizer? O termo bandidagem ou ladrão, malandragem, são, entre aspas, como se fosse no mundo espiritual o que acontece, os demônios nas nossas vidas. Mas por que eu penso assim? Porque Paulo usou simbologias da época dele para descrever o mundo espiritual. O senhor está se recordando, pastor? Potestade do ar, né? Lembra? Potestade é um tipo de, se eu não me engano, o pastor pode me ajudar se vocês lembrar. Potestade acho que é um tipo de guarda, né? De Roma. Você lembra, Lúcia, o que é? Potestade? Deixa eu buscar então aqui para finalizar, tá, irmão? Só uma ajuda aqui aos universitários. Olha só, no Google diz assim, ó: potestades, principados e potestades representam hierarquia de forças espirituais malignas e poderes organizados. Ó, significado e conceito-chave: principados, lideranças, governos ou domínios de seres espirituais poderosos sobre regiões. São vistos como ordens superiores do mal. Aí aqui está fazendo a simbologia com o mundo espiritual. Mas os irmãos entenderam mais ou menos? É como se fosse assim, ó, trazendo para o Brasil. Existe o prefeito, governador, senador, deputado federal, deputado estadual, presidente, e vai crescendo a hierarquia de poderes. Lá em Roma, era principados, potestade, e aí Paulo pegou e fez esse paralelo de governos com o mundo espiritual. Aos irmãos entenderam o que eu quis dizer? Com ladrões serem demônios. Como os demônios, os ladrões não usam arma de fogo para tirar de você aquilo que você lutou para conquistar. Você compra um iPhone que custa uns 15 mil reais. Você trabalhou, lutou, comprou. Aí você sai pelo meio da rua, vem um miliante, põe um revólver na sua cabeça e leva aquilo que você suou para comprar. A mesma coisa é no mundo espiritual. Vem os demônios para tentar fazer o quê? Levar a nossa alma para o lado deles. E as pessoas não dão ouvidos ao que nosso Jesus, o nosso Deus, está falando. Mas, mais uma vez, estamos aqui na noite de hoje, e aí o nosso Deus, o nosso Jesus, irmãos, está nos ensinando. Vamos apenas crer nele, mas não creia em Jesus e fica: oh glória, aleluia, eu creio, oh glória, aleluia, eu vou para o céu, sem fazer absolutamente nada. Porque Jesus, quando esteve no mundo, ele falou: olha, a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores, os ceifeiros. Então oreis para que o dono da seara envie trabalhadores.
Então não vamos apenas crer e ficar de braço cruzado. Vamos crer, como fala o nome, erguer as mangas, é isso, pastor? Erguer as mangas, pegar no... Aí é para Lúcia e para o pastor Vicente, que é da roça, né? Pegar no arado, é isso aí, Jorge. Pegar no arado e vamos arar a terra para que a boa semente possa nascer e frutificar. E na vida vindoura, nosso Senhor Jesus Cristo chama eu, você e nós e diz assim: bom trabalhador, bom servo e fiel. Fosse fiel no pouco, então vem aqui que no muito eu vou te colocar. Oh, glória. Aleluia. Então vamos. A gente já está aqui, ó. Só pelo fato de a gente estar aqui, né, pastor? Eu cansado, com o pé doendo. Eita glória. Só pelo fato de estar fazendo isso aqui, nós, viu, Rosinéia? Seu galardão de hoje está reservado. Aleluia. O galardão da Roseli, tô doido para chamar você de preto. Eita, chamei, agora já foi. Está reservado. Meu pastor Vicente, não vou nem falar. Tem galardão de sobra, né? Acho que vou até lá no seu armazém fazer um assalto, hein? Está reservado da Fran, do Jorge, da Lúcia. Aquele ali não tem galardão não, porque ele já é um galardão do céu. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E aqui eu finalizo então essa mensagem, mas eu quero, né, finalizar uma mensagem e dar um testemunho. Aleluia. Eu não sou muito eu vou me emocionar agora, irmão. Agora, né, irmão? Tá vendo aquele rapaz ali? O Alan Jonathan. Jonathan de Oliveira, é isso, né, Luiz? Alan Jonathan de Oliveira, né? A pregação foi finalizada, tá, irmão? Não. Esse menino aí, desculpa, tá? Eu vou ter que passar por essa situação. Irmãos, pena que essa igreja, os irmãos que mais vai ficar ali registrado ali no Facebook, ó. Irmão, eu sou suspeito a falar. Mas ontem, lá naquele hospital, essa criaturinha aí não é um ser normal que está dentro dele, tá? Dentro dele, eu vi ontem com os meus olhos e ouvi com os meus ouvidos o que eu sempre creio que há nesse menino aí. Algo celestial, viu, pastor? Sabe por quê? Ontem lá, viu, Rosinéia? Ele sendo furado pelos enfermeiros. Quando eu cheguei já estava com a mão assim furada. E o enfermeiro estava lá lutando para botar gás, né, Lúcio? O nome? Gás para não sair da mão dele. E ele dizia assim: ai, tá doendo. Ai, tá doendo. Ai, Jesus, misericórdia, Jesus. Misericórdia, Jesus. Tá doendo. Tá doendo. Misericórdia, Jesus. E ali eu me segurei, né? Para não falar línguas estranhas, se brincar, viu? Porque o que eu vi ontem, eu louvei a Deus por Deus me mostrar o que eu sempre acreditei que há de diferente nesse menino. Ontem eu vi. Eu vi e ouvi. E olha aí, é um menino que canta. Eu, Genival, tenho um ensino médio, com todo respeito aos irmãos e a todas as pessoas, modéstia à parte, tem uma boa leitura, mas eu não sei cantar sem ver, olhar para a letra. Até a música Além do Rio Azul, que é tanto cantada, se eu não tiver a letra na minha frente, eu me atrapalho, eu corro o risco de esquecer a letra. Esse menino canta sem ver letra, sem ver nada, no playback. Com todo respeito, meu pastor, posso usar o seu como um exemplo? Pastor aqui, a gente viu e ouviu cantar por cima da voz. Por quê, pastor? Isso não se perde, né? Não se perde, com todo respeito, meu pastor, você sabe, né? Como é que pode um menino que tem quantos por cento do cérebro, Lúcia? Metade do cérebro. Metade. 50% então?
50% do cérebro ele tem? Eu acho que tem até menos, né? É 50% só. 50% do cérebro. E como é que pode, irmão? É do céu. É sobrenatural. A ciência mesmo não consegue explicar. Tenho certeza que a ciência não consegue explicar, não. Não consegue. E aí, quando eu vi ontem, olho para ele, eu agradeço a Deus, porque assim eu creio e acredito que eu e você, irmãos, possamos estar então no caminho certo, tá? Possamos estar no caminho certo. Irmãos, você que tem consciência melhor do que o Alan, Rosineia, Roseli, Fran, Jorge, o meu pastor e a missionária, também vou colocar. E eu por último da fila. Não desista. Não desista. Porque se você desistir, isso eu garanto para você que o seu final vai ser pior. Vai ser bem pior. Porque a palavra de Deus nos dá uma certeza que o diabo está ao nosso derredor como um leão bramando, procurando e buscando a quem possa tragar. Quem já foi mordido por um cachorro aqui? A irmã Rosinéia nunca foi? Mordido por cachorro? Roseli já foi? Que é Roseli? Não? A Fran já foi? Jorge já foi? Mordido por cachorro? Foi bem. Então lembra da mordida que você levou? E multiplica por milhares e milhares de vezes, sendo um leão mordendo aquele lugar. É como o diabo anda, tentando nos abocalhar. É só a gente abrir a brecha e fazer assim, ó. Façamos de conta que aqui está Jesus Cristo. Minha vida está atrás, escondida nele. É o que diz em Colossenses, né, pastor? A palavra diz que estamos escondidos em Cristo. Cristo está aqui, ó. E eu estou aqui, atrás da cruz de Cristo. Mas se eu fizer assim, ó, o diabo ele está aqui. É só eu querer passar à frente da cruz para a boca do diabo pegar na minha cabeça. E aí o meu fim será pior do que o início. Já disse Jesus ensinando nos evangelhos. Tá bom, irmãos? Fiquemos de pé em nome do Senhor.